Fala, meus amigos e minhas amigas ligadas do Toque Passa, chegando nessa quarta-feira numa edição extraordinária. Me perdoe o sono aqui se eu deixar transparecer, mas eu tinha que acordar cedo e fazer um vídeo especial aqui, porque a terça-feira foi muito agitada na NFL. Nesta quarta teremos live, às 6h30 da tarde no horário de Brasília, teremos live para falar da AFC Sul, mas a terça foi tão agitada, com tantos contratos, com tantas movimentações, que eu tinha que fazer um vídeo aqui para falar de todas elas. Aí temos contrato recorde na NFL agora com o Justin Herbert. Então, colabora com o que passa, deixa aquela curtida, aquele comentário aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilhe o canal e também, se puder ajudar um pouquinho mais ainda, faça parte do nosso clube de membros, tem grupo no Telegram, tem sorteio de prêmios com 150 membros, vou sortear mais uma jersey, quem ganhar vai escolher o time que ele quer ganhar, uma camisa oficial de um time da NFL. Tem sorteio de camisa da Fanatic Sport Nation, que é a nossa loja parceira. Aqui embaixo tem o link, tem cupom de desconto. Recomendo que você conheça a Fanatic Sport Nation e também recomendo que você conheça a Bet+, uma casa de apostas que é o nosso parceiro. Aqui embaixo tem o link para você abrir sua conta através do Toque Passa. E tem o Mercado Futuro, ó. Segunda-feira eu dei a dica, várias dicas, aliás. Mercado Futuro da NFL tá perfeitinho e vamos ter novidades ao longo da temporada. Vamos nessa então, vai? Roda a vinheta. Vamos lá então, porque faltam 8 dias para o jogo do Hall da Fama. Na próxima quinta-feira teremos Jets e Browns abrindo e dando pontapé oficial nessa programação de pré-temporada. O primeiro jogo, né? Um jogo que importa muito pouco, mas é futebol americano voltando. E faltam 43 dias para o maravilhoso 7 de setembro, quando Kansas City Chiefs e Detroit Lions vão dar o pontapé inicial na temporada. Os Chiefs comemorando o Super Bowl e os Lions também tentando mostrar que o hype em torno deles não é exagerado. Muitas notícias na terça-feira, por isso eu fiz questão de vir aqui, eu não sabia nem por onde começar, então eu vou começar pelo caso do New York Giants com o Saquon Barkley. Fiz um short, coloquei aqui no canal, tá no TikTok do Toque Passa, é o TikTok Passa, perfeito o nome, e eu fiz questão de começar por ele aqui, porque aqui o short é 1 minutinho só e às vezes não dá pra pegar tudo o que é importante a gente falar. O que aconteceu? Saquon Barkley assinou um contrato com a equipe dos Giants para uma temporada. A gente lembra que ele recebeu a franchise tag, tinha até dia 17 de julho para ganhar um contrato mais longo, um contrato de mais de um ano. Não aconteceu isso, rolou toda aquela celeuma, aquele problema, crise, reunião por Zoom, running backs valorizados, mas não durou muito, pelo menos na questão do Saquon Barkley, porque ele assinou um contrato de um ano, que é o que ele pode acertar, e trocou a tag que pagaria a ele 10 milhões e 91 mil dólares por um contrato de 11 milhões. Então ele teve um aumento ali de 909 mil dólares, isso em incentivos, tá? O que mudou nesse contrato, ele ganha um signing bônus de 2 milhões, a tag não tem signing bônus, a tag é só dividido de acordo com semana a semana, então ele já embolsou 2 milhões de dólares e tem essa chance desses 900 mil dólares a mais ao longo da temporada. Surpreende, cara, porque eu achei que é um valor que é muito baixo, né? Se a gente for imaginar que falavam que ele queria 16 milhões de dólares por temporada, tudo bem que 11 milhões, nesse ano, segundo o Over the Cap, que é um site especializado em contratos, em salários, esse ano ele vai ser o terceiro running back mais bem pago. Na média salarial tem Christian McCaffrey, tem muita gente na frente dele, mas neste ano o que ele vai ganhar, ele está atrás apenas do Derrick Henry e também do Nick Chubb. Mas, cara, ele não tem garantia. O ponto principal para mim é a garantia do futuro. Né? O running back ele sabe que ele vai apanhar, que ele pode se machucar, e ele não queria jogar com a tag, porque se ele se machucasse, o ano que vem os Giants faziam assim para ele, e ele vai embora, né, sem muita coisa. Só com o que ele ganhou, mas sem uma garantia para o futuro. Esse novo contrato dele não dá garantia nenhuma, e também não dá uma grana para ele que fala, não, tudo bem, se eu ficar fora o ano que vem, tá tudo sossegado. Não é o caso. Eu acho que ele acrescenta pouco, né, até nessa disputa, né, nessa disputa de classes envolvendo os running backs, porque, cara, não rolou um holdout de um dia sequer. Ele falou, não, vou mostrar para os Giants a falta que eu faço. Não fez, não fez nada. Né? Ele vai treinar normalmente. Não rolou um ganho considerável também. Eu falei, justificasse. Não, peraí, com essa grana aqui, tudo bem, se eu perder um ano, eu tô sossegado. E também não foi introduzida nenhuma cláusula que impeça que o ano que vem ele receba a tag de novo.
Então é um problema que a gente. Eu demoro para me entender. Eu passei o dia tentando entender e eu confesso que eu, né, só mostra um bom relacionamento entre as duas partes, uma vontade dos dois lados de se resolverem. A gente vai lembrar que ele, por mais que ele tenha assinado esse contrato e não esteja jogando com a tag, os Giants não podem discutir contrato com ele mais longo ao longo do ano, tá? Não podem assinar nada. Só quando acabar a temporada regular é que podem discutir o futuro. E os Giants podem simplesmente ano que vem meter a tag nele de novo e a celeuma continuar, né? Porque, convenhamos, se ele fizer um ano maravilhoso, for um ótimo running back, excelente, números incríveis, de novo, entra naquela história que o Chubb falou, os números jogam contra, porque o cara vai pensar assim, ih, cara, se desgastou tanto, você não carregou tanta bola, acho que ano que vem ele não vai conseguir dar conta disso aqui de novo, não. Então não quer dizer que um bom ano dele garante um bom contrato no próximo ano. Nem que ele vá conseguir em outro time, porque os Giants podem ir lá e colocar a tag e pagar a tag só, e só atrasar um ano, e aí vai ser um Saquon Barkley um ano mais velho, que apanhou mais um ano. Então eu não acho que ele saiu ganhando, que ele ajudou muito a causa. Quem segue fora ainda é o Josh Jacobs na equipe do Las Vegas Raiders, não assinou a tag, não apareceu para treinar ainda, e essa novela promete seguir por mais alguns dias. Agora, seguindo na NFC Leste, vamos lá para a equipe do Dallas Cowboys, né, com duas notícias. A primeira delas é que o guard, o Zach Martin, não se apresentou conforme era esperado. A gente já trouxe essa notícia aqui semana passada, né, que ele não deveria se apresentar. 32 anos, o Martin entende que ele está ganhando menos do que ele deveria, que ele está sendo subvalorizado na equipe. Ele é um cara que foi eleito 6 vezes ao Pro e Pro Bowler na temporada passada, um dos melhores guards da NFL. E nesse ano, segundo o Over the Cap, está programado para ganhar aí 13,5 milhões de dólares. Ele é o nono mais bem pago entre os guards, né, com a média anual do contrato dele, que é de 14 milhões de dólares por temporada. Nesse ano, por exemplo, ele está atrás do Chris Lindstrom na equipe dos Falcons e também do Quentin Nelson nos Colts, cada um com a média passando dos 20 milhões. Tem muita gente na frente dele até chegar nesses 14 milhões de dólares dele. E eu tô junto com ele. Eu acredito que ele mereça ganhar mais que o Quentin Nelson, mais que o Lindstrom. É um excelente jogador, uma peça fundamental para essa equipe, para essa linha ofensiva, é o melhor jogador de linha ofensiva da equipe do Dallas Cowboys. Então, eu acho que ele merece mais, tá? Cada dia que ele faltar, como ele tem contrato, o contrato dele ainda tem pro ano que vem, né? A partir depois que terminar a temporada que vem, os caras podem dar tchau para ele sem ele receber nada, mas ele ainda tem contrato, então cada dia que ele não aparece para treinar, 50 mil dólares de multa, mas ele está disposto a levar essa briga adiante. Vamos ver como é que os Cowboys vão lidar com essa questão. Porque quem recebeu um bom dinheiro foi o Trevon Diggs, né? O cornerback assinou uma extensão contratual, 5 anos, 97 milhões de dólares. São 21,25 milhões de dólares de signing bônus, né? Já embolsou essa graninha aí. Incentivos que podem levar o acordo até os 104 milhões de dólares. Esse ano aqui é o último ano dele de contrato de calouro, escolha de segunda rodada no draft lá em 2020, né? E ele tem um salário para receber de 4,3 milhões de dólares, né? Então agora tá bem, né? Então, pô, maravilhoso embolsar 21,25 milhões de dólares. Tem uma média de 19,4 milhões de dólares por temporada, é o quinto mais bem pago cornerback da NFL. Eu tenho muitas dúvidas com relação ao Trevon Diggs, tá? E eu acho que a maioria da NFL tem esse pensamento. Não gosto dele na cobertura, acho que ele tem números maravilhosos. 2021, cara, ele fez 11 interceptações, um ano incrível, chamou a atenção de todo mundo. O ano passado ele já caiu um pouquinho nesse quesito, né? Foram só 22, em 2022 foram 3 interceptações, olha o sono batendo aí, mas, tudo bem, estão lançando menos a bola em direção a ele. O problema é que ele, para mim, ele é muito 880. Aliás, não é para mim, as estatísticas são isso, né? Ele teve 11 interceptações em 2021, mas foram 18,5 jardas em média em passes lançados em sua direção. Cada recepção que faziam nas costas dele, 18,5 jardas de média conquistadas. Então, ou ele era excepcional e fazia interceptação, ou então ele cedia um touchdown pro cara, né? Foram mais de 1.000 jardas corridas nas costas dele, com ele na cobertura. Né? Tudo bem, 11 interceptações, lindo, essa estatística é ótima, mas se você olhar um número só, ele não conta a história toda, e para mim o Trevon Diggs, ele é
Eu acho ele talentoso, eu acho ele um jogador interessante, é um dos bons jovens que nós temos na liga, mas eu não acho ele dos melhores cornerbacks que nós temos na NFL. Você pode discutir, é sua opinião, né? Acho que aí é questão de gosto, do jeito que ele é. No ano passado ele melhorou um pouco, mas ainda assim foram 14,4 jardas por recepção cedidas. Então quando o cara recebe nas costas dele, vai ter campo, vai ter espaço, e ele teve só 3 interceptações. Então tudo isso tem que ser considerado. Agora os Falcons têm, agora os Cowboys, desculpa, tem que pensar nessa situação do Zach Martin e olhar também em outras renovações, por exemplo, o right tackle Terrence Steele, né, que também está se encerrando, e principalmente do wide receiver, do CeeDee Lamb. Esse daí vai ganhar uma boa grana, tenho certeza disso, um dos melhores wide receivers que nós temos na liga, vai receber um bom contrato, mas acho que o mais urgente é resolver a situação do Zach Martin, que precisa aparecer no training camp o mais rápido possível. Indo mais para o oeste, a gente segue nossa caminhada na NFC, porque o San Francisco 49ers confirmou que o quarterback Brock Purdy está pronto para trabalhar. Vai para o training camp, tá tudo tranquilo com ele. Muita gente, aliás, nesses últimos dias tem perguntado aqui qual que é a situação da cirurgia, como é que tá a situação física do Brock Purdy, ele vai conseguir trabalhar? Eu falei, cara, assim que a gente tiver novidade, a gente traz, por isso que eu fiz questão de trazer aqui. Porque o general manager, o John Lynch, e também o técnico Kyle Shanahan passaram a informação de que o Brock Purdy está recuperado, né? Eles viram o cara passar. Ontem, né, na terça-feira, ele fez uma sessão de passes aí bem longa, né? Mostrou ali para todo mundo, para os médicos, a comissão médica da equipe dos 49ers também, mostrou que está pronto. Ele passou por uma cirurgia no cotovelo, para quem não sabe, sofreu uma lesão grave no cotovelo na final da NFC. Esperou até o dia 10 de março, que tinha desinchado, não sabia se ia fazer uma Tommy John, que ia ser mais longa, se ia fazer um trabalho. Não sabia qual era o tratamento que eles iam fazer. Dia 10 de março ele passou por cirurgia e o jogador, o Mr. Relevant, mais conhecido de todos, está liberado finalmente para trabalhar, mas não vai ser nessa quarta-feira que ele treina, tá? Porque, como eu disse, ele fez essa sessão de passes longa na terça-feira e foi desenvolvido um sistema para ele, né? Ele tem um snap count, ele tem um número X de tentativas de passe que ele vai fazer para o treino. Ele vai trabalhar em 2 dias e depois ele vai folgar um. Sempre vai ser esse esquema para não forçar a barra em cima dele. Então ontem ele forçou mais a barra, ele tentou muitos passes ontem. Nessa quarta ele descansa, vai treinar com passes quinta e sexta, descansa no sábado, treina. Vai ser assim, essa vai ser a rotina do Brock Purdy até estar completamente liberado, seguro que o braço dele tá bem, tá? Então é bom, é bem interessante. Essa forma de agir é bem comum, bem normal você fazer. E eu quero ver essa disputa com o Trey Lance, né? O Brock Purdy, segundo o Lynch, merece, né? Tem neste momento a função de quarterback número 1, a titularidade em suas mãos, mas está na disputa. Acho que o Trey Lance, por tudo que ele custou a equipe dos 49ers, ele tem que pelo menos brigar por isso. A gente desce um pouquinho de São Francisco, vamos para Los Angeles, vamos para AFC, porque nós temos mais uma peça do jogo de espera de contratos de quarterbacks se movendo. A equipe do Los Angeles Chargers faz de Justin Herbert o mais bem pago jogador da história da NFL. Como a gente sempre fala, o maior contrato sempre é o próximo. Nessa temporada tivemos os Eagles transformando o Jalen Hurts o mais bem pago. 10 dias depois, os Ravens foram lá, se acertaram com o Lamar Jackson e era o mais bem pago. E agora é o Justin Herbert com um acordo de 5 anos, mais 5 temporadas, na extensão de contrato dele, 262 milhões e 500 mil dólares por esse período, uma média de 52,5 milhões de dólares por temporada, passando em 500 mil dólares a média do Lamar Jackson. O maior contrato sempre é o próximo e o Justin Herbert agora é o mais bem pago da história, sabendo que daqui a pouquinho, né, o Joe Burrow deve passar. Esse valor vai ficar para trás mais uma vez, o Joe Burrow vai ganhar um contrato muito em breve, os dois tinham esse joguinho de espera, né? Quem ganhasse primeiro sabia que o outro ia passar em seguida, e faz sentido o Joe Burrow ganhar mais do que o Herbert, mas está muito bem pago, né? Esse acordo do Herbert tem aí 133,7 milhões de dólares garantidos, em caso de lesão o valor garantido é de 193,7 milhões de dólares, o que deixa ele em segundo, né, com mais grana garantida no seu contrato, atrás apenas do Deshaun Watson, que tem 230 milhões, o contrato dele é 100% garantido, nunca mais parecia ser tendência, mas nunca mais rolou isso daí, a gente já falou, cansou de falar os motivos
Para isso, tem um report, né? O report de 193,7 é da ESPN. Tem um report colocando 218 milhões, se não me engano, eu vi no The Athletic, falando de 218 milhões garantidos. De qualquer forma, é o segundo mais com grana garantida, atrás apenas do Deshaun Watson. Importante também destacar que esse acordo do Herbert tem uma no trade clause, ou seja, se os Chargers quiserem trocar o Justin Herbert, tem que ter a autorização dele, né? Então ele vai decidir se ele quer sair ou não e para onde ele quer ir. Então o time X fez uma oferta, não quero jogar lá, eu não levanto essa cláusula, eu não tiro essa cláusula e você não pode me trocar. Ah não, para esse cara tem interesse, então eu levanto para esse time. Então ele decide o seu futuro, quando ele sai e para onde ele vai. E o torcedor dos Chargers eu acho que não quer que o Justin Herbert saia tão cedo, né? Sexta escolha no draft de 2020, acumulou 14.089 jardas nessas 3 primeiras temporadas, superou o recorde que era do Andrew Luck, né, como o jogador com mais jardas passadas nesse intervalo das 3 primeiras temporadas da carreira dele, 1.316 passes completados, também recorde nessa janela aí de carreira, são 94 passes para touchdown e 35 interceptações. Aí a gente vai começar a ter alguns problemas que a gente vai discutir, porque são 25 vitórias e 24 derrotas, uma ida aos playoffs, acabando com o jejum aí dos Chargers desde 2018, não ia para pós-temporada, mas aquela derrota para os Jaguars, né? Aquela derrota que, aquela virada, aquele ponto ali que a gente vai questionar. Eu já falei aqui, a gente fez a tier list dos quarterbacks e eu coloquei que eu achava que esse ano, ok, ele precisa entregar um pouco mais. Eu gosto muito dele. Eu vejo o Justin Herbert como um dos melhores quarterbacks da liga, né? Ele tá ali no top 10 facilmente, a gente vai discutir a posição dele, mas ele é dos melhores quarterbacks que nós temos ali, ele é acima da média. E eu tô culpando muito o Brandon Staley pelos fracassos do time. Eu acho que é o grande culpado. As besteiras que ele faz, as chamadas que ele tem, as decisões dele são completamente erradas. Mas a atuação do segundo tempo no jogo contra os Jaguars me fez colocar um pouquinho de pressão no Herbert, né? Porque eu acho que ele não é mais nenhum calouro, ele precisa ser um pouquinho mais inteligente, fazer uma leitura diferente, tomar algumas decisões, criar um pouquinho de casca ali. E, cara, eu sei que a torcida me ama. Se eu fizer uma besteira, eu posso até jogar a culpa no Stellan, mas o fato é que, tipo, eu tenho moral para chegar hoje e falar o que é. Esse salário que ele vai ganhar é de cara que resolve. E ele precisa ser esse cara que resolve. O ponto é esse, tá? Ele tem feito grandes jogos, mas na hora do vamos ver, como foi há 2 temporadas naquela decisão, né, aquele playoff antecipado contra os Raiders, que acabou não entregando, botei a culpa no Stellan, mas ele também tem a parcelinha dele, tem que fazer um pouquinho a mais. O ataque tem boas peças, tem uma linha das melhores da liga, que dá proteção, ele tem alvos, ele tem o Eckler, que é um dos melhores running backs, então o ataque funciona muito bem. Agora ele tem o Kellen Moore, né, que é o coordenador ofensivo, que a expectativa é que dê esse passo adiante, que vá muito bem. Não tem desculpa. É esperar que ele entregue o correspondente ao mais bem pago jogador da história da NFL. Justin Herbert agora tem mais pressão em suas costas. Ótimo, isso vinha antes do training camp, vai ser notícia nos primeiros dias, vamos conversar com ele. Depois, quando começar a temporada, já tá tudo certo e a vida vai seguir, ele vai, né, não vai ter tanta pressão assim, mas ele vai ter que entregar. Porque sempre vão lembrar esse fator. Mesmo que ele seja ultrapassado pelo Joe Burrow, que deve acontecer em breve, nos próximos dias, próximos meses, a gente deve ter uma extensão contratual do Burrow ganhando mais, porque o Burrow já fez mais no playoffs, o Burrow já chegou em final de conferência, o Burrow já chegou em Super Bowl, esteve muito perto de chegar e ganhar um Super Bowl sem ter linha ofensiva. Então, né, e com um treinador que eu também não vou falar que ele é o melhor técnico da história, a maior mente ofensiva, ele não estava trabalhando com o Sean McVay, entendeu? Então tem esses detalhes que eu espero um pouquinho mais do Justin Herbert, mas é dos melhores da classe, é dos melhores quarterbacks que nós temos na NFL, aliás, essa classe vai ficar muito bem conhecida, tá? Os dois, o Burrow e o Herbert estavam nessa espera, né? Quem que assinar o contrato primeiro, o outro ia vir e pegar. Faz sentido, o Burrow esperou um pouquinho mais e vai ganhar o contrato maior, a gente tem que esperar só qual vai ser esse número absurdo que nós vamos ver em seguida. E agora a gente volta a discutir que o contrato do Mahomes, né, ficou ainda mais aquela pechincha, quando foi falado daquele $500 milhão, contrato de 10 anos, a gente sabia que não ia cumprir até o final. Cara, e é só ter o contrato do Burrow, a gente vai ter certeza que em seguida vai ter uma revisão desse contrato do Mahomes, ele vai ganhar mais, não faz sentido ele ganhar
o que ele ganha. Ele é o melhor quarterback que tem na NFL. Ele tem que ser o jogador mais bem pago da liga, com toda certeza. Claro que vão ponderar para cima dele a situação de wide receivers, né? Às vezes pode tirar um pouquinho aqui para deixar um wide receiver melhor por lá, mas já virou uma pechincha. O contrato do Mahomes já é uma pechincha. E agora eu quero saber a sua opinião sobre o contrato do Herbert. Você acha que é válido, merecido, justo? E quanto que o Burrow tem que ganhar? Deixa aí seus comentários. Lembrando que nesta quarta-feira, 6h30 da tarde, no horário de Brasília, tem live aqui no Toque Passa. Vamos falar de AFC Sul. Então fica ligado no canal. E até a próxima. Aquele abraço.